Acha que realmente sabe a verdade sobre sexo? De bolas azuis a correr atrás de mulheres mais velhas e estar pronto para tudo 24 horas por dia, 7 dias por semana? Parece verdadeiro, mas não é. Quase tudo o que ouviu está errado. Hora de encarar a realidade. No episódio de hoje do The Infographics Show, começa a aula de educação sexual. Descubra os mitos mais estranhos sobre sexo que você pode ter acreditado. Número 23. Alguns casais ficam à vontade compartilhando demais. Eles dizem, tivemos um bom exercício ontem à noite, trocam uma piscadinha enquanto o resto só geme ou quase vomita. Mas sexo na verdade não queima tantas calorias assim. Especialistas dizem que 30 minutos de sexo queimam de 90 a 120 calorias, variando conforme movimento e peso. 30 minutos na esteira queimam de 200 a 500 calorias. Vamos ser sinceros, você não transa por 30 minutos. A duração média do ato sexual é de 3 a 7 minutos, ou seja, uma média de 5, o que significa que você vai queimar de 14 a 25 calorias. Parabéns, você ganhou meia uva. Pode parecer que você perde peso ao suar, mas sexo não é esporte nem afeta esportes, pois 22. Os treinadores adoram dizer aos atletas para evitarem sexo 24 horas antes de um grande jogo ou luta. Eles não têm ideia do que estão falando. Em 2022, pesquisadores fizeram uma meta-análise de estudos que relacionam sexo e desempenho atlético. Eles constataram que a atividade sexual, seja 30 minutos ou um dia antes, não afetou o desempenho físico de homens jovens. Então, de onde vem esse mito? Isso parece vir dos antigos gregos, que acreditavam que reter o sêmen deixava o homem mais agressivo na arena. Hoje, isso se manifesta de forma diferente. Como diz o treinador de boxe Jim McDonald, é uma coisa da velha escola no boxe, uma crença antiga de que o sexo deixa as pernas fracas e que você não consegue aguentar um soco no queixo. Como a ciência não encontrou nenhuma ligação entre a força das pernas e a última vez que você fez sexo, é seguro dizer que esse mito é só conversa fiada. Número 21. Algumas pessoas ainda acreditam que não é possível engravidar durante a menstruação. Além de estar errado, é assim que muitos orçamentos são desperdiçados. Num momento você pratica sexo seguro, no outro está cuidando de uma criança surpresa pelos próximos 18 anos. Esse mito é resultado das pessoas confundirem improvável com impossível. É improvável engravidar durante o período, assim como Pete Davidson namorar algumas das mulheres mais bonitas do mundo. Mas aqui estamos nós, mulheres com ciclos menstruais mais curtos, mais próximos de 21 dias em vez de 28, começam a ovular mais cedo no ciclo. E como o esperma pode sobreviver na mulher por até 5 dias, ainda pode fertilizar um óvulo quando a ovulação começar. Além disso, no ciclo feminino nem sempre é regular. A menstruação pode muitas vezes vir adiantada, atrasada ou até mesmo ficar totalmente desregulada. Mas esse não é o único mito sobre sexo e gravidez. 20. Tentando fazer o bebê nascer, faça sexo. É um mito tão comum que até alguns médicos recomendam isso para mulheres que já passaram da data prevista. Especialmente para quem já está cansada de carregar o equivalente a uma melancia. A ciência não apoia essa recomendação de forma alguma. Estudo no Journal of Sexual Medicine analisou dados de milhares de mulheres em 3 ensaios. Mulheres que fizeram sexo entraram em trabalho de parto na mesma frequência que as que não fizeram. Esse mito pode vir do fato de que orgasmos liberam ocitocina, causando contrações uterinas, e o sêmen contém prostaglandinas, que amolecem o colo do útero. Se houver contrações e o colo do útero estiver aberto, o trabalho de parto é mais provável. Mas essa hipótese não foi confirmada. 19. É um clichê clássico de sitcom. Um grupo de jovens trabalhando, namorando e, de alguma forma, conseguindo pagar um apartamento enorme na cidade, e em algum momento o rapaz começa a namorar uma mulher mais velha. Apesar da diferença de idade, funciona porque, como ele diz, ambos estamos no auge sexual. Esse mito ganhou força nos anos 50 devido ao trabalho de Alfred Kinsey. O sexólogo descobriu que homens de 18 anos e mulheres de 35 tinham orgasmos mais frequentes. Ele concluiu que esses dois grupos estavam no auge sexual naquele momento, mas o que realmente ocorria? Bem,
Os homens de 18 anos estavam tendo mais orgasmos, não por causa de sexo incrível, mas porque a testosterona deles estava no auge e eles estavam se masturbando. Muito. Enquanto isso, mulheres de 18 anos tinham bem menos relações, pois seus parceiros também eram homens de 18 anos. Por outro lado, mulheres da casa dos 30 e poucos anos tinham mais chances de estar em relacionamentos estáveis e de confiança, o que significava sexo melhor, mais confiança e mais orgasmos. O desejo sexual é fluido e muda ao longo da vida, independentemente do gênero. Não existe um pico real, embora a libido geralmente seja mais alta para ambos os gêneros no final da adolescência e na casa dos 20 anos, e vá diminuindo aos poucos depois disso. Número 18. Está com dificuldade para levantar a vela principal? Você pode comer chocolate amargo ou ostras para entrar no clima. Eles são afrodisíacos perfeitos, certo? Errado. Não há comprovação de que ostras ou chocolate aumentem o desejo sexual. O chocolate pode reduzir levemente a pressão arterial e melhorar o fluxo sanguíneo, inclusive para áreas íntimas, mas não há estudos que provem que comer uma barra de Hershey's basta para melhorar o desempenho. Bem, e quanto a outros afrodisíacos? Tem que haver alguma coisa para te colocar no clima, certo? Fora Pedro Pascal, pouco foi comprovado como estimulante da libido. No entanto, o professor de obstetrícia e ginecologia da Universidade da Califórnia, Irvine, Dr. Michael Kreisman, diz que estudos preliminares sobre ginkgo, ginseng, maca e tríbulos mostraram algum potencial, mas ainda são muito conflitantes ou em escala muito pequena para mostrar algo definitivo. Mas talvez nem importe encontrar afrodisíacos. Número 17. Existe um equívoco comum de que os homens estão sempre prontos para o sexo e, sinceramente, nenhum mito causa mais danos para ambos os lados. Homens sentem culpa por não quererem, já que se espera que estejam sempre dispostos. Mulheres podem se sentir rejeitadas ou de coração partido quando um homem que deveria querer não quer. Na verdade, uma revisão de vários estudos sobre sexo feita em 2010 descobriu que de 14% a 19% dos homens relataram regularmente ter baixo desejo sexual problemático, pelo menos para eles. Robin Milhausen, professor associado da Universidade de Guelph, pesquisou expectativas sexuais, mentalidades e experiências de estudantes universitários de ambos os sexos. Ela percebeu que acreditar que homens sempre querem sexo impõe padrões impossíveis a eles. O estereótipo é tão forte que, se homens não queriam sexo, ambos os gêneros achavam que havia algo errado com eles. Homens duvidavam de si e parceiras ficavam inseguras por não excitá-los. A terapeuta Sarah Hunter Murray entrevistou homens sobre desejo sexual para seu livro. Ela ficou surpresa ao ouvir que os homens disseram que, se sentissem um distanciamento emocional da parceira, talvez não estivessem com vontade de fazer sexo. Sexo é muito mais que instinto animal para os homens. Por isso é duvidoso que a próxima crença seja verdadeira. 16. É um mito preguiçoso achar que homens sempre querem sexo mais que mulheres. Isso desconsidera as reais e complexas diferenças individuais que moldam o desejo. Diversos estudos chegaram a conclusões diferentes, pois papéis de gênero e estigma social dificultam coletar dados confiáveis. Homens e mulheres nem sempre se sentem à vontade para compartilhar informações sobre desejo sexual ou parceiros, o que complica ainda mais. O psicólogo Julius Frankenbach realizou uma meta-análise de vários estudos que descobriu que os homens, em média, têm um desejo sexual mais alto do que as mulheres. A variabilidade do desejo sexual era tão grande em ambos os gêneros que não indicava nada específico sobre homens ou mulheres. Mais de um terço das mulheres no estudo tinha desejo sexual maior que o homem médio, mesmo em estudos que desconsideram percepções sociais. É por isso que um estudo publicado nos Arquivos de Comportamento Sexual tentou eliminar os fatores que fariam uma mulher se sentir julgada por escolher fazer sexo. Quando isso aconteceu, eles descobriram que homens e mulheres tinham praticamente a mesma probabilidade de concordar em encontrar possíveis parceiros para a possibilidade de fazer sexo. 15. Dizer que homens e mulheres são apenas geneticamente diferentes no sexo é totalmente falso. Estudos sobre diferenças sexuais são difíceis de interpretar porque a pressão cultural faz com que mulheres relutem em falar sobre desejo sexual ou número de parceiros. Então, o que parece ser uma diferença biológica pode ser apenas uma diferença na forma como as pessoas relatam.
Um estudo de 2007 tentou testar isso dividindo participantes homens e mulheres em grupos. Um grupo foi informado de que suas respostas seriam vistas pelos colegas. Isso faria com que dessem a resposta mais socialmente aceitável. Outro grupo soube que suas respostas seriam checadas por um detector de mentiras para garantir a veracidade. Homens disseram se masturbar mais quando achavam que colegas veriam as respostas, mas no grupo do detector de mentiras, as taxas foram iguais. Quando achavam que colegas veriam as respostas, homens relataram 3,7 parceiros e mulheres, 2,6. Com detector de mentiras, homens disseram 4,4 e mulheres, 4,0. Número 14. Em culturas onde a circuncisão é comum, acredita-se que homens não circuncidados são menos limpos. Esse mito pode ser porque meninos não circuncidados têm risco um pouco maior de infecções urinárias. Meninos não circuncidados menores de 2 anos têm taxa de infecção urinária de 2,7 por 100 pessoas ano contra 0,6 em circuncidados. Isso não é questão de higiene. No início dos anos 2010, a vice perguntou a várias pessoas nos Estados Unidos da América o que pensavam sobre pênis circuncidados ou não. Uma pessoa afirmou: ser circuncidado é mais limpo e saudável. Alguém comentou que homens não circuncidados acumulam sujeira na pele. Se o homem não tem boa higiene, bactérias, óleo e células mortas se acumulam sob o prepúcio, formando o esmegma. Isso não é porque o cara não é circuncidado, é porque ele não se limpa. Número 13. É frustrante ficar excitado e não transar com alguém? Sim. Mas é uma experiência horrivelmente dolorosa que precisa ser resolvida imediatamente? Não. Normalmente é desconfortável por alguns minutos e depois passa. Bolas azuis ou hipertensão epididimária é um desconforto inofensivo causado por excitação prolongada sem alívio. Existe um equivalente feminino, vulva azul. Você quase nunca ouve mulheres dizendo que precisam de sexo urgente por causa da vulva azul. Isso porque toda essa história de bolas azuis tem sido usada principalmente como uma forma de manipulação, uma maneira de pressionar as mulheres a fazerem sexo quando elas não querem. Número 12. Falando em mitos sobre homens e sexo, será que podemos finalmente aposentar a ideia de que os homens pensam em sexo a cada 7 segundos? Se isso fosse verdade, o homem médio teria mais de 8.000 pensamentos sexuais por dia. Isso não é libido, é um emprego em tempo integral. Sinceramente, eles provavelmente passam mais tempo imaginando como salvariam todos em uma loja se um maníaco aparecesse, ou se um leão venceria um tubarão em terra, do que pensando em sexo. Em 2011, estudo no Journal of Sex Research desmentiu esse mito. Cientistas descobriram que homens pensam em sexo cerca de 19 vezes por dia, menos de 1 vez por hora. Cerca de 18 vezes por dia, como pensavam em comida. As mulheres pensavam em sexo 10 vezes e em comida 15 vezes por dia. Então, quando as mulheres dizem que comida pode ser melhor do que sexo, acho que elas realmente querem dizer isso às vezes. As mulheres também enfrentam estereótipos prejudiciais sobre sexo. Número 11. A ideia de que leva mais tempo para excitar as mulheres vem de uma simples verdade. Durante a maior parte da história da humanidade, muitos homens realmente não se importavam se a mulher com quem estavam estava excitada ou até mesmo se chegava ao final. Sinceramente, metade deles nem com uma seta de neon encontraria o clitóris. Em 2007, um estudo no Journal of Sexual Medicine analisou o tempo de resposta sexual de homens e mulheres. Usaram imagens térmicas para medir o fluxo sanguíneo genital de homens e mulheres enquanto assistiam a vídeos neutros, engraçados ou eróticos. O estudo descobriu que os órgãos genitais de homens e mulheres atingiram sua temperatura mais alta, o pico de excitação, após o mesmo tempo decorrido. Supondo que foi pelo vídeo erótico, não pelo engraçado. Número 10. É difícil crer que, em 2025, ainda haja quem veja o ímen intacto como sinal de virgindade. Vamos ser claros, ímen intacto ou não pouco revela sobre a virgindade feminina. O ímen tem uma única função, e apenas uma: impedir que fluidos entrem no canal vaginal quando a menina ainda é um bebê e ainda não aprendeu a sentar para ir ao banheiro. Após a infância, o ímen não tem função.
Na verdade, é tão inútil que muitas mulheres o perdem ou rompem antes da primeira relação sexual, por atividade física, acidentes ou absorventes internos. O ímen pode, surpreendentemente, permanecer intacto mesmo após as primeiras relações sexuais. O ímen, muitas vezes, é apenas uma estrutura em forma de anel ao redor da entrada, que pode permanecer exatamente onde está após o sexo. Rogers e Stark constataram que até 19% das mulheres sexualmente ativas não tinham mudanças visíveis no ímen. A ideia de que mulheres ficam largas por terem muitos parceiros sempre foi usada para envergonhar mulheres sexualmente ativas. E isso não é nem remotamente verdade. Não é como se o pênis dos homens ficasse menor por fazer sexo demais também. As mulheres nascem com diferentes estruturas pélvicas e vaginais. A única coisa que pode mudar essas estruturas, além de algum tipo de acidente, é algum dano durante o processo do parto. Um ser humano pequeno passa por um orifício do tamanho de um bagel, o que pode causar problemas. Mas mesmo depois do parto, embora demorem um pouco para se recuperar, os músculos vaginais esticados vão se curar lentamente. Se um bebê não altera muito a elasticidade da vagina, é improvável que o Mike do bar faça algo pior. Número 8. Sexo nem sempre dói na primeira vez. Há alguns motivos para a dor. O primeiro é como uma profecia autorrealizável. Muitas mulheres ouvem que a primeira vez dói e acabam ficando tensas e nervosas. Isso significa que elas não estão relaxadas e lubrificadas o suficiente para aproveitar o sexo, então dói. Nos Estados Unidos da América, a maioria perde a virgindade aos 17 anos. A idade é parecida no mundo todo. Adolescentes de 17 anos geralmente não são bons em sexo. Então, quando você combina o nervosismo com duas pessoas que têm pouca ou nenhuma ideia sobre preliminares ou sobre o que estão fazendo em geral, sim, isso pode causar dor. Se ambos os parceiros estiverem calmos e relaxados, a primeira vez tende a não ser dolorosa. Número 7. O sangramento nem sempre ocorre na primeira relação sexual da mulher. Na verdade, apenas 43% das mulheres sangraram na primeira vez, tornando antigos rituais de mostrar lençóis ensanguentados, nojentos e sem sentido. O sangramento costuma ocorrer devido ao rompimento ou estiramento do ímen. Como explicamos, o ímen pode romper antes da primeira relação sexual ou permanecer intacto nas primeiras vezes em que a mulher faz sexo. Falando em ideias bobas sobre a primeira vez, número 6. É possível engravidar na primeira vez? Confie em nós, você com certeza pode. Não sabemos por que as pessoas acreditam nisso, mas é um dos mitos mais prejudiciais. Adolescentes inexperientes, sem entender saúde sexual ou gravidez, são as menos indicadas para ter filhos não planejados. Segundo Dan Savage, esse mito persiste pela falta de boa educação sexual nas escolas públicas. Isso é especialmente verdade nos Estados Unidos, com a maior taxa de gravidez na adolescência do mundo desenvolvido. Estudo do Centers for Disease Control and Prevention de 2012 revelou que 31,4% dos adolescentes que tiveram sexo desprotegido e engravidaram não acreditavam nessa possibilidade. Os pesquisadores não analisaram todos os motivos para esse pensamento, talvez por estarem ocupados demais, mas o fato de apenas 48% das adolescentes e 45% dos adolescentes entre 2015 e 2019 terem recebido instrução sobre métodos contraceptivos na escola é provavelmente relevante. Número 5. Falando em métodos de controle de natalidade pouco recomendados, o coito interrompido, sem o uso de nenhum outro método contraceptivo, não é uma boa maneira de evitar a gravidez, como muitos casais acabam descobrindo da pior forma. É melhor do que nada. Usando o coito interrompido perfeitamente, há apenas 4% de chance de engravidar. Poucos usam esse método corretamente. O timing pode estar errado e as pessoas podem terminar antes, entre outros motivos. Sem contar que o líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides, e isso não é protegido de forma alguma, com o método de retirada. Na vida real, 22% das pessoas que usam o método de retirada engravidam, o que não é uma boa chance. Além disso, quase não reduz o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Definitivamente existem métodos contraceptivos melhores e alguns já existem há muito tempo.
Número 4. A contracepção não é recente. A primeira camisinha foi mencionada em 3000 a.C. em Creta, usada pelo rei Minos. Howard Carter encontrou camisinhas na tumba de Tutancâmon, datadas de 1350 a.C. Feita de linho embebido em azeite de oliva, era presa à cintura do faraó por uma corda. Na época medieval, as camisinhas eram feitas de bexigas de ovelha, bem diferentes das atuais. Vamos te dar um momento para se livrar dessa imagem mental. Na Grécia e Roma antigas existia uma erva chamada silphion. Ela tinha usos medicinais e culinários, até o próprio Hipócrates recomendava como anticoncepcional. Outros autores sugeriam seu uso para controlar a menstruação, muitas vezes como código para anticoncepcional. Os romanos e gregos usaram tanto essa erva que ela foi extinta, mostrando que as pessoas já praticavam sexo seguro há milhares de anos. Mas sabe qual dispositivo sexual a gente associa à história que, na verdade, não era usado? Número 3. Por muito tempo, acreditou-se que na era medieval os homens obrigavam esposas a usar cintos de castidade. Só o marido tinha a chave, então, quando estava na guerra ou no mar, tinha certeza da fidelidade da esposa, enquanto ele provavelmente não era fiel na Europa. A única referência encontrada por historiadores a um cinto de castidade na literatura medieval é metafórica, exceto por um manuscrito de 1405 chamado Bellifortis, que traz um design completo do objeto. Esse livro é claramente satírico, pois inclui projetos como dispositivos de invisibilidade. Isso faz um cinto de castidade real parecer improvável, a menos que pessoas medievais tivessem capas de invisibilidade como as de Harry Potter, o que desconhecemos. Obcecados pela Idade Média, os vitorianos criaram os cintos de castidade como design real, mas eles não eram de fato usados, refletindo ideias erradas sobre a sexualidade do passado. Número 2. Os puritanos não eram tão puros. Eles se opuseram ao ensino da Igreja Católica de que sexo serve apenas para a procriação. Eles acreditavam que o sexo era fundamental na vida conjugal. Leland Ryken, o autor de um livro aprofundado sobre os puritanos, observou que quando uma esposa da Nova Inglaterra reclamou primeiro ao seu pastor e depois a toda a congregação que seu marido estava negligenciando a vida sexual deles, a igreja prosseguiu excomungando o homem. Imagine ficar sem vontade por meses devido ao estresse e sua esposa contar para todos na igreja. Logo você será expulso do seu grupo. Além disso, estimativas históricas indicam que 30 a 40% das mulheres puritanas já estavam grávidas ao se casar. Isso não faz delas uma grande exceção para a época, no entanto. Já que, número 1, muitas vezes se acredita que durante séculos as mulheres do passado eram virgens no dia do casamento. Apesar de valorizada entre a elite da Europa Ocidental, a virgindade tinha importância diferente para a maioria. Ainda valorizavam a virgindade de mulheres da classe trabalhadora e média. Mas também havia um entendimento de que, uma vez que um casal estava junto, provavelmente eles estavam tendo relações. Afinal, o grande motivo pelo qual se esperava que mulheres da alta sociedade permanecessem virgens era o dinheiro. Relações extraconjugais podiam ameaçar heranças, pois o marido poderia criar um filho que não fosse seu. Mulheres da classe trabalhadora quase não deixavam herança para os filhos. Isso é refletido em um estudo que analisou registros de casamento e nascimento durante o século XVIII na zona rural da Inglaterra. De 49% das noivas que puderam ser rastreadas nos registros de nascimento na mesma paróquia, 1/3 foi registrado como tendo dado à luz dentro de 8 meses e meio após o casamento. Usando registros adicionais para rastrear dados ausentes, os pesquisadores concluíram que, na zona rural da Inglaterra, entre 1/6 e 1/3 das noivas já estavam grávidas no dia do casamento. Como a maioria dos encontros sexuais não resulta em gravidez, é impossível saber quantas vezes esses casais transaram antes do casamento. Se achou esses mitos estranhos, espere pelas histórias reais. Confira os costumes sexuais mais estranhos ao redor do mundo e veja como as tradições humanas podem ser realmente bizarras. Ou clique neste vídeo em vez disso.